Aquilo a que nos dedicamos aqui, nesta fala, consiste nesta visão da realidade divina, na visão da realidade de Deus. No entanto, o nosso trabalho juntos aqui consiste, antes de tudo, de uma base para que isso se realize. Aqui nós estamos lhe mostrando, através dessas falas, são centenas de falas aqui no canal, como nesta vida tomar ciência da verdadeira espiritualidade. O ser humano, ele vive confuso, desorientado, dentro de um modelo de existência onde os valores são os valores cultuados pela coletividade, pela sociedade, pelo mundo. E esses valores estão dentro desta estrutura velha e antiga de separação de Deus, de separação da realidade divina. Onde para nós, como seres humanos, aquilo que importa são os valores materiais, as realizações materiais, os sonhos, objetivos e propósitos desta vida como nós conhecemos. Aqui estamos com você, lhe comunicando uma nova vida. Uma vida que não se assenta nesses princípios velhos e antigos, onde o que preside tudo isso, que rege tudo isso, é o modelo do pensamento condicionado, desta mente condicionada. Então nós vamos trabalhar com você isso aqui. Vamos colocar um pouco sobre essa questão da mente condicionada. Essa é uma playlist aqui no canal. Depois você dá uma olhada, pesquisa um pouco mais, aprofunda um pouco mais isso. Todos esses vídeos aqui no canal, nenhum desses vídeos consegue de uma forma completa abordar qualquer um desses temas. É por isso que nós temos dezenas de vídeos abordando um só tema. Porque nós precisamos ver todos os aspectos ligados a esta condição específica, a esta razão específica, a esse tema específico. E esse assunto aqui, todos os assuntos que iremos abordar aqui, eles são divididos por temas. Nós colocamos isso aqui de uma forma bem didática para você. Estamos procurando nos aproximar desses assuntos pacientemente, cuidadosamente, pesquisando tudo isso. Um dos assuntos é esse, a mente condicionada. O modelo psicológico de existência que nós temos, de vida que estamos levando, nesse formato de contexto, de cultura humana, onde aquilo que importa é a continuidade desta vida, como o ser humano conhece. Dentro dessa estrutura de modelo de pensamento condicionado, de mente condicionada, de cérebro condicionado. A importância da compreensão de tudo isso, investigar com profundidade tudo isso, ir além de tudo isso, requer a presença da compreensão de si mesmo. Então, esse é um outro assunto aqui no canal.
Como ter uma aproximação da verdade sobre você. Como aprender sobre o autoconhecimento. Uma vez que o autoconhecimento exatamente ele aproxima dessa estrutura, que é a mente condicionada. Então, ter uma aproximação dessa estrutura é pelo autoconhecimento. É quando você aprende sobre si mesmo. E essa é uma coisa que nós não sabemos. Nós conseguimos aprender nesse velho formato de vida secular, de vida humana comum a todos aí fora. Nós conseguimos aprender uma profissão. Assim como conseguimos aprender a ler, a escrever, na realidade, na vida, tudo nós aprendemos. Nós também aprendemos uma profissão, uma forma de adquirirmos dinheiro para adquirirmos os bens móveis e imóveis que temos. E, em geral, ficamos nisso até o final dos nossos dias. Nessa velha forma de aprender, nessa velha forma de manter a continuidade dessa entidade presente, que é a pessoa, como você se vê. Então, aprender sobre o autoconhecimento abre uma porta para você. É a porta da sabedoria. Sem essa base que é o autoconhecimento, não há como se aproximar da sabedoria. Repare que todos esses assuntos se interligam. Todos, absolutamente todos. A questão, por exemplo, do pensamento, da emoção, do sentimento, de como reagimos na vida a cada momento. Temos a questão da experiência, desse elemento na experiência que é o eu, o experimentador. Tudo isso precisa ser investigado e compreendido. Uma vez que tenhamos a compreensão da verdade sobre nós mesmos, nós temos a ciência da vida. Esta ciência da vida é a verdade sobre Deus. Esta visão plena desta verdade é a presença da sabedoria. Portanto, sabedoria é algo ligado à inteligência e a essa relação direta com o conhecimento. Essa é uma outra playlist aqui no canal. Sabedoria, inteligência, conhecimento. Que lugar tem o conhecimento em nossas vidas? A presença da inteligência. O que é inteligência? Não sabemos o que é inteligência. Aquilo que entendemos por inteligência, sim, de uma forma prática e objetiva no mundo, para se realizar como alguém, e é isso que estamos vendo aqui com você. Se realizar como alguém é se tornar alguém importante, reconhecido, famoso, bem-sucedido, alguém de sucesso, com prestígio, fama, riqueza, realizações materiais. Então, para se realizar como alguém, esse conhecimento que nós adquirimos e a experiência que adquirimos em razão desse contato com a vida, nesse velho formato, nós conseguimos realizar isso. Mas o pensamento, que é a base dessa forma de conhecimento, tudo isso fica só a nível material. Qual é a realidade do seu ser? Qual é a realidade sobre quem é você?
Tomar ciência disso requer a presença da sabedoria. E a presença da sabedoria requer a ciência desta aproximação de si mesmo pelo autoconhecimento. E é pelo conhecimento que há o despertar da inteligência. Assim, esta questão do conhecimento, veja, lhe dá essa inteligência para se realizar como pessoa no mundo, como alguém nesta vida. Mas isso não lhe dá inteligência para ser, para o amor, para a liberdade, felicidade. Ciência de si mesmo é inteligência. A inteligência que temos nos possibilita, pelo conhecimento e experiência, realizar coisas materiais. Mas essas coisas são realizações externas. Na vida, uma única coisa importa. Essa coisa é a mais importante de todas. É realizar Deus. E essa inteligência comum não nos possibilita isso. É a presença dessa divina inteligência, dessa inteligência espiritual, que revela a verdade do seu ser. Com essa verdade, você tem a verdade de Deus. Isso requer a presença de uma profunda sensibilidade para o despertar dessa inteligência. Um contato real com a vida como ela acontece, para esse florescer. Então a vida como ela acontece, nela está presente, e esse é um assunto aqui. A questão do tempo, como nós conhecemos. Tudo ocorre no tempo. A nossa noção de tempo é passado, presente e futuro. É aqui que essas realizações materiais estão acontecendo. Eu não tenho uma casa hoje, no presente, mas vou trabalhar nessa direção para que no futuro eu possa ter uma casa própria, ou um apartamento, ou prestar um concurso. Então eu vou me preparar, me organizar no tempo para amanhã conseguir isso. Nossa noção de amanhã, de futuro, é a noção do tempo. E nós estamos nesse aspecto da vida humana, da vida material, lidando com o tempo. Aqui, quando tratamos do despertar dessa inteligência espiritual, que revela a ciência de Deus, não podemos contar com o tempo, porque o tempo não entra. O tempo nos confere realizações no campo do pensamento, na dimensão daquilo que se conhece. Então nós temos esse tempo, que é o tempo do relógio, que é o tempo cronológico. Então, uma aproximação da diferenciação clara da necessidade do tempo cronológico para cada um de nós, para essas realizações externas na vida, tendo uma diferenciação clara desse tempo cronológico para a verdade da ilusão do tempo. Aqui com você, nós estamos investigando a questão da ilusão do tempo.
Sim, nós temos o tempo do relógio, nós temos o tempo cronológico. Mas também temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. E esse tempo, o tempo cronológico e o tempo psicológico, não são dois irmãos gêmeos que se encontram e andam de mãos dadas. A verdade sobre o tempo psicológico é que essa é uma construção que o pensamento tem estabelecido, construído, para manter a sua continuidade nesse formato do ego, nesse formato do eu. Então precisamos investigar essa questão da ilusão do tempo. Não desse tempo cronológico, onde tudo acontece. Nós não éramos capazes de realizações há 100 anos atrás que somos capazes hoje. Em razão da evolução tecnológica, da evolução científica, algo que ocorreu com base no conhecimento, na experiência, com base no pensamento. Então nós vimos essa evolução que ocorre no tempo. Mas do ponto de vista psicológico, não existe tal coisa como tempo. Nós estamos diante de uma ilusão. Mas o ser humano não compreendeu isso ainda. Nós estamos vivendo uma vida centrada em um tempo que não existe. Porque você se vê como alguém, como uma pessoa aqui e agora, que veio do passado e está indo para o futuro. É assim que a mente funciona dentro de você. E isso é algo que lhe dá uma alienação completa da realidade, da totalidade da vida. Todo o problema do ser humano é a ausência da realidade de Deus em sua vida. Porque essa sua vida é a vida do ego, é a vida do eu. A realidade de Deus presente é a vida sem o ego, sem o eu. E essa vida está presente quando não há mais a ilusão do tempo. Desse tempo que o pensamento estabelece dentro de cada um de nós. Nessa ideia de alguém presente aqui, que é a pessoa. Veja como é importante isso. Esse sentimento de pessoa que você tem é um sentimento que está presente em razão da memória. Sem o passado, e o passado é o pensamento, você não tem a noção da pessoa que você é. Você se identifica, se apresenta, se expressa como alguém. Essa expressão, essa identificação, esse modo de se identificar é o que se sustenta no pensamento. Em todo esse modelo de pensamento e sentimento que passa dentro de você. Isso tem uma estrutura, e essa estrutura é o passado. Mas esse passado é só memória, lembrança, recordação. É isso que dá identidade à pessoa, como você se vê. Mas isso não é você. É isso que estamos aqui com você investigando. E essa pessoa, como você se vê, que não é você, tem sua estrutura nesse tempo, no tempo psicológico. Precisamos nos aproximar da vida nesse momento. Precisamos nos aproximar da realidade que é a vida nesse momento.
Nesse momento, a realidade que é a vida é a realidade divina. Alienados desta realidade divina, estamos vivendo nesse tempo psicológico, como pessoas. Quando você lida com a sua esposa, a ideia que você tem é de ser alguém e vê-la como sendo alguém. Com o seu marido, você o vê como sendo alguém. Porque você se vê como pessoa, então você lida com pessoas. Uma vez livre da ideia de ser uma pessoa, você não lida com pessoas. Você lida com a vida. Nessa forma, nessa expressão, nessa aparência de ser humano. Mas a ciência da realidade lhe mostra a verdade de Deus. Agora, não só aqui, naquilo que é você, mas naquilo que é a vida, naquilo que é o outro. Não existe esse outro fora da vida, fora de Deus, fora de você. A implicação presente nessa afirmação aqui é simples, mas de uma extrema importância. Se você é o outro, não há conflito, não há contradição, não há sofrimento, uma vez que você é a própria realidade divina. A verdade sobre Deus é a verdade sobre você, e essa é a verdade sobre o outro. Assim, a implicação de uma fala como essa é que nela você está tendo uma possibilidade de tomar ciência da realidade, daquilo que é a sua natureza essencial, a sua natureza divina, que é a natureza de Deus. Isso é a liberação do sofrimento, é a liberação de todos os problemas do ser humano como uma pessoa. É esse sentido de pessoa que vive nesse movimento interno, que é o movimento psicológico, que é o movimento da mente não observada, não compreendida, que é a mente condicionada, que está lhe mantendo dentro desta condição. O que é esta mente condicionada? É essa forma de reagir ao momento presente com base em toda essa estrutura de passado. Assim estamos rompendo com esse formato psicológico de existência que é a existência do eu. E eliminando, portanto, a ilusão desse tempo psicológico para apenas lidarmos com a vida no tempo cronológico. Você tem um compromisso amanhã, às 14h. Se você perder a hora, você perde esse encontro em seu compromisso. Então nós fazemos o uso do tempo cronológico, mas não colocamos mais uma identidade presente na vida como ela acontece. Então lidar com a experiência da vida, inclusive com as realizações, que são realizações comuns a todos. Comprar uma casa, comprar um carro, lidar com família, pagar contas, trabalhar, ganhar dinheiro. Veja, estamos diante agora de algo muito simples, mas sem o investimento de uma ilusória identidade presente em tudo isso. Então a vida flui de uma forma simples, real, verdadeira, natural.
Nós não temos mais a presença do ego, a presença do eu. Assim, as nossas relações com o outro, assim como com nós mesmos, não carrega mais problemas. Porque agora você não está vivendo a ilusão desse sentido do ego, que é o sentido de separação. Você agora não está vivendo mais esses estados conflituosos ligados a esta psicológica condição de mente condicionada. Ansiedade, depressão, estresse, angústia, preocupações, conflito nas relações, insegurança, medo, conflito que os desejos estabelecem, essa ânsia ou busca por mais preenchimento para encontrar em realizações materiais a felicidade, a segurança e todo esse tipo de coisa. Porque a verdade do seu ser está presente. E este ser é Deus. Se aproximar da vida, rompendo com a ilusão, é viver a vida em sabedoria, na expressão dessa inteligência divina. E sim, nós podemos fazer o uso do conhecimento, assim como do pensamento, quando ele se fizer necessário. Mas apenas nesse aspecto natural das realizações externas. E não é assim que nós temos funcionado, nesse sentido do ego. Porque esse padrão de pensamento egóico, que é o pensamento desta mente condicionada, que é a mente comum a todos, dentro desse padrão que nos foi dado pela sociedade, pela cultura, onde a inveja, o ciúme, a posse, o controle, o medo, o estresse, tudo isso são padrões de pensamentos dentro dessa estrutura do eu, nessa estrutura do ego. E com base em uma visão do autoconhecimento, há um descarte para o ego, para o tempo psicológico, para esse movimento que é o movimento do pensamento nessa antiga estrutura. É o que estamos trabalhando aqui com você. A constatação da realidade divina é o verdadeiro florescer de sua vida realmente espiritual. Não é a vida de alguém. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida divina, a verdadeira vida religiosa, é aquela que está presente quando o ego não está, quando o eu não está. Se aproximar desse momento e assumir isso, realizar isso nesta vida, realizar isto nesta vida, é assumir a verdade daquilo que é Deus, daquilo que é você, naturalmente daquilo que o outro representa. Aqui nesse momento, aqui nesse encontro, nós estamos assumindo a verdade da não dualidade. Aquilo que os sábios chamam de Advaita. A realidade de que há uma verdade presente, onde tudo está presente nesta única realidade. Então, esse movimento de separação
que o sentido do eu sustenta não está mais presente. Temos a verdade da revelação da vida e do seu propósito. E de verdade, o único propósito na vida é a ciência da própria vida, é a beleza dela. E é o que estamos vendo aqui com você, nesses encontros. Sábado e domingo estamos juntos, 2 dias, nesse formato online, aprofundando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Tudo isso era um conjunto de imagens, de memórias, de lembranças, de quadros surgindo ali no assim chamado sonho. É exatamente o que está acontecendo agora aqui no estado de vigília. Esse seu mundo está só dentro da sua imaginação